Num bonito dia de primavera como hoje, talvez seja estranho começar perguntando aos irmãos se se lembram de alguma tempestade grande na qual estiveram envolvidos. Acho que todos nós já passamos por dias de tempestade ou noites de tempestade. Alguns ou algumas dessas noites são muito assustadoras. Sendo criado nos Açores, como os irmãos sabem, é uma terra muito ventosa e temos muitos ciclones naquela região e era muito comum tempestades realmente assustadoras em que o vento parecia que ia levantar a casa. Não sei se alguma vez o irmão parou para pensar como é que se forma uma tempestade. Uma tempestade, para se formar, precisa obrigatoriamente de duas forças contrárias. Se tivermos apenas uma delas em andamento, vamos ter talvez vento, mas tempestade não. Uma tempestade se forma quando há um choque entre ar quente e ar frio. Regra geral, é uma baixa pressão de ar quente que tem a tendência de subir e uma alta pressão de ar frio que tem a tendência de descer. E quando as duas se encontram, temos uma tempestade. Agora, pode haver outras coisas que complicam um pouco a tempestade e, por vezes, acontece de haver o encontro destes dois sistemas no meio já de uma grande quantidade de umidade tropical. E aí temos uma chamada tempestade perfeita. Por vezes ouvimos a descrição delas e são assustadoras. É muito comum aquelas que afetam a costa dos Estados Unidos da América, com grandes ciclones, grandes furacões, e que fazem um estrago extraordinário. Mas as nossas vidas também conhecem tempestades. Nós também, tirando os ventos que estão da atmosfera, nós também de vez em quando passamos por situações em que sentimos que estamos no meio de uma turbulência extraordinária. Às vezes queremos evitar, mas nem sempre é possível, porque por vezes nas nossas vidas também acontecem de se juntar ventos contrários e situações que não podemos escapar, juntam-se de tal maneira para levantar uma grande tempestade. E nessas horas, muitas vezes não sabemos como resolver a situação, como lidar com isto. Será que o nosso mestre, será que o Senhor entende destas coisas? Será que Ele pode nos ajudar a resolver estas situações ou a lidar com as tempestades que nós enfrentamos na vida? Jesus viveu, irmãos, a maior de todas as tempestades. Na verdade, Jesus sabia que ela estava lá. E Ele caminhou para o meio da tempestade com toda a tranquilidade e com toda a segurança de quem sabia que era o único que podia lidar com ela. E nós encontramos isto quando lemos a descrição do que se passa exatamente na semana que nós estamos a lembrar nesta ocasião, a chamada Semana Santa. Convido os irmãos para, com as suas Bíblias em Mateus, peço que mantenham as Bíblias aí, nós já lemos 26, vamos ter que voltar a ele daqui a bocadinho, mas neste momento, no capítulo 21, podemos recordar como Jesus caminha para o centro da tempestade. Mateus, capítulo 21, a partir do versículo 1, e diz assim: E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela, desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os há de mister, e logo os enviará. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem manso, assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Indo os discípulos, e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram os seus vestidos e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia os seus vestidos pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e a que seguia clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo:
que é esse? E a multidão dizia: esse é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos, e curou-os. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos, clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: sim, nunca lestes pela boca dos meninos e das criancinhas de peito, tiraste o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia e ali passou a noite. Até aqui, irmãos. O Senhor no centro da tempestade. Ele entra na tempestade neste domingo, chamado Domingo de Ramos. Jesus sabia perfeitamente bem que ele ia se meter no meio deste grande temporal. E os seus discípulos suspeitavam. Se os irmãos lerem o Evangelho de João, quando Jesus diz aos discípulos que vai para Jerusalém, os discípulos conversam entre si, porque inicialmente um dos discípulos pergunta: mas Senhor, ainda outro dia queriam matar-te, quiseram apedrejar-te em Jerusalém e voltas para lá. E Jesus disse que era preciso que ele fosse. E então Tomé, aquele Tomé que nós gostamos de falar mal dele, aquele Tomé disse aos outros discípulos: vamos nós também com ele para morrermos. Ou seja, ele estava pronto a sofrer, porque sabiam que para Jesus ir para Jerusalém era meter-se no meio da confusão. Pensemos, irmãos, nas tempestades que Jesus teve que enfrentar. Primeiro, a tempestade político-religiosa. Jesus vivia no mundo romano e os romanos exigiam total submissão. Mas Jesus se proclamava rei, o que fazia de Jesus alvo de sedição. As passagens de Jesus levantavam as multidões, as palavras de Jesus moviam os corações, os milagres de Jesus despertavam suspeitas. Roma estava acostumada a lidar com agitadores e normalmente não facilitava a vida a eles. Os agitadores para o Império Romano terminavam sempre da mesma maneira: mortos. Mesmo que o reino de Jesus fosse espiritual, era evidente que as multidões o acompanhavam. E era evidente que as multidões eram abaladas pelo ministério de Jesus, de maneira que o Império Romano tinha Jesus debaixo do olho, prestava atenção. Este vento que vinha de Roma e que tinha uma influência especial na região da Judeia, por causa da agitação que os judeus significativamente faziam, era um vento muito forte, era uma grande agitação. E a pergunta dos romanos era: será Jesus o novo agitador a abater? Será ele o novo homem da confusão que nós temos que eliminar? Mas o povo judeu vivia em ansiedade. Ansiedade pelo Messias. Muitas maneiras diferentes de lidar com esta ansiedade. Por exemplo, uma delas, o partido dos zelotes. Os zelotes eram um partido de extrema-direita. Era um partido que defendia a violência física contra Roma. E eles cresciam cada vez mais em aceitação. Eles motivavam o povo para a luta. Em média, a cada 5 anos aparecia um novo candidato a Messias entre os judeus que tinha que ser derrotado e tinha que ser destruído. Estamos a falar, irmãos, da época em que Jesus morreu, e se virmos a história, cerca de 3 décadas depois, a Judeia vai ser completamente arrasada. Jerusalém vai ser totalmente destruída, porque os judeus vão se levantar com uma guerra contra Roma, uma guerra que não podiam ganhar, eles tinham que ser derrotados. Se é verdade que Roma vigiava Jesus, os zelotes também o faziam. E nós sabemos, inclusive, que eles tinham um membro do partido dentro do grupo dos discípulos. Os irmãos lembram-se? Um dos discípulos chamava-se Simão. E a Bíblia diz que ele era zelote, pertencia a este grupo. Os zelotes olhavam para Jesus e pensavam: será este o líder que nós precisamos? Será este aquele que vai fazer aquilo que nós precisamos e finalmente liderar a rebeldia? O povo olhava para Jesus de uma maneira diferente. O povo olhava com esperança. O ensino de Jesus, os seus milagres, as suas atitudes, eram diferentes dos outros líderes religiosos.
Jesus não era um fariseu de nariz empinado. Ele não era um escriba armado em mais sábio do que os outros. Ele não era um dos chefes de sinagoga ou um dos líderes do sinédrio que afastava o povo. Jesus estava ao nível da população, ensinava e falava de tal maneira que o povo entendia e amava o que ele falava. Mas muito mais do que falar, Jesus agia, ele curava, ele libertava, ele fazia a diferença na vida das pessoas, alimentava as multidões. E a multidão que acompanhava a Jesus certamente perguntava a si mesma e perguntava uns aos outros: não será este o Messias que nós precisamos? Os irmãos lembram-se que na multiplicação dos pães, quando acabou o episódio, o que é que o povo dizia? Diz o texto sagrado que eles conversavam entre si e diziam: olha, este é que é bom para ser rei, não é? Vamos colocar este como nosso rei. Então ele multiplica pão e peixe, não precisamos mais trabalhar. Este é que é o homem ideal para nós colocarmos lá. E diz o texto que Jesus, sabendo o que o povo estava a falar, escapou-se, porque ele não podia confiar nas multidões. Mas os líderes religiosos olhavam também para Jesus, mas com inveja. E a inveja dos líderes religiosos cresceu a ponto do homicídio. Há vários momentos em que nós lemos que depois de algum milagre, os líderes religiosos reuniram-se. E em todas as vezes que eles o fizeram, não foi para dizer: olha, este fulano realmente é fantástico, faz coisas extraordinárias, se calhar nós devemos reconhecê-lo como um grande líder. Ou será que nós temos que ouvir aquilo que ele tem para dizer? Não, eles reuniam-se e juntavam-se. Atenção, irmãos, homens de Deus, ou pelo menos assim se achavam. E reuniam-se para fazer o quê? Combinar entre si como é que haviam de o matar. A última destas ocasiões se deu há pouco tempo antes deste momento da entrada de Jesus em Jerusalém, quando Jesus ressuscitou a Lázaro. Vejam bem, irmãos, Lázaro estava há 4 dias na sepultura. Se há um milagre que devia ter abalado com todos os corações e feito toda a diferença, era este. Mas é curioso, irmãos, que Jesus já tinha contado uma história, e nós temos esta história no Evangelho de Lucas, que mostra que nem uma ressurreição seria suficiente. Esta era a história do rico e Lázaro. Lembram-se? A certa altura, o rico pede a Abraão: deixa eu ir avisar os meus irmãos. E a resposta foi: olha, se eles não ouvem a palavra, nem se um morto ressuscitar, eles vão aceitar. Realmente, irmãos, quando Jesus ressuscitou a Lázaro, em vez dos líderes religiosos se quedarem e dizerem: não, agora a evidência é demasiada, não há como negar. Não, eles reuniram-se e combinaram: vamos matar Jesus. Eles não podiam tolerar a popularidade de Cristo entre as multidões. Eles não conseguiam suportar a superioridade de Jesus nas discussões. Os argumentos de Jesus eram sempre vitoriosos. Eles pensavam arranjar um estratagema que ia derrubar a Cristo e Jesus sempre respondia. Ele estragava o balanço que tinha sido criado tão cuidadosamente pelos líderes religiosos. Ele perturbava o sistema, derrubava as hierarquias, ele dava cabo das tradições. Não era ele um blasfemo? Não tinha ele condenado o templo? E nós vemos que diante de tudo isto, o que é que Jesus faz quando entra em Jerusalém? Vai direto ao templo e derruba as mesas dos cambistas. Irmãos, Jesus não somente vai para o meio da tempestade, parece que ele está mesmo a provocá-la. E Jesus caminha para o meio disto tudo. Os irmãos percebem como isto é uma tempestade pronta a explodir? Os romanos estão preocupados em saber se Jesus não é um líder rebelde. Os zelotes e os extremistas à espera de que Jesus tome uma posição. A multidão animada achando que de repente este pode ser o novo rei. Os líderes religiosos querem matá-lo. E Jesus tinha que fugir a 7 pés. Mas ele vai tranquilamente para a própria cidade de Jerusalém. Cada gesto, cada palavra, cada atitude sua está sendo acompanhada. Não há como escapar da explosão. Mas Jesus não foge dela. Ele vai para o meio dela. Mas há outra tempestade, irmãos. Além da tempestade política e religiosa, nós olhamos para este texto e lemos esta semana de Jesus e vemos uma tempestade pessoal. Pense comigo no que Jesus passou durante estes dias e veja como era impossível que o seu coração não estivesse em turbilhão. Pense só nas emoções do domingo.
só do domingo, este domingo que lemos aqui, o domingo chamado de Ramos. Primeiro Jesus vem com a multidão de peregrinos. Não sei se o irmão já participou de uma peregrinação ou se já foi assim a algum evento com uma grande multidão. Não precisa ser algo religioso, pode ser até alguma coisa secular. Quando nós estamos no meio de muita gente e todos a clamar a mesma coisa, mexe com o coração, nós nos sentimos arrebatados. Estamos a ver aqui uma grande multidão que se dirige para Jerusalém para o momento mais importante do ano religioso judaico, a Páscoa. E Jesus está no meio desta multidão. Só isto já era suficiente para mexer com o coração. Mas nós sabemos que neste dia, ao avistar Jerusalém a longe, Jesus chorou. Ele chorou sobre Jerusalém. Não foi um choro suave, foi um choro intenso, foi um choro de agonia, porque Jesus olhava para a cidade e dizia: como eu queria salvar-te, como eu queria que tu entendesses a minha missão, como eu tentei que tu me percebesses, mas não entendeste, e vais ser destruída, vais ser arrasada. E Jesus não podia olhar para Jerusalém e chorar sobre ela de ânimo leve. Ele era o Messias, mas ele sabia que a cidade não ia aceitá-lo como tal. Mas então nós vemos Jesus sentado sobre um jumento e caminhando para a cidade, a multidão começa a aclamá-lo entusiasmada. Os irmãos veem aí o que era cantado pela multidão. É bom que entendamos uma coisa: isto era cantado em todas as vezes que se ia para Jerusalém. Isto não significava que eles reconheciam que Jesus era o Messias. Portanto, todos aqueles que estavam indo para a Páscoa cantavam. Isto era um coro tradicional, não era algo especial voltado para Jesus. Mas havia uma aclamação também para Cristo, porque a multidão estava feliz que ele viesse participar da festa da Páscoa. Estendiam as suas roupas no caminho, colocavam ramos para que Jesus pudesse passar. Parece que há o vento está-se a levantar com muita força. Eu não sei como estavam os discípulos, mas eu imagino que o coração deles também animou-se. Talvez os discípulos, ao verem a multidão a aclamar a Jesus, estivessem olhando uns para os outros, a sorrir, a dizer: agora vai, finalmente, agora vai. Finalmente ele vai tomar a sua posição, finalmente ele vai assumir quem ele é, finalmente ele vai dominar. Mas Jesus chega a Jerusalém e ele faz o quê? Em vez de aproveitar a aclamação do povo, ele vai, mais uma vez, para o centro da tempestade. Ele vai até o templo. E quando chega no templo, ele derruba as mesas dos cambistas, ele expulsa aqueles que estão a vender. Os irmãos acham que foi uma cena tranquila? Para alguém que já vinha com todas estas emoções, alguém que já vinha no meio da multidão, que já tinha sido aclamado, que já tinha chorado, que via a reação do povo e agora chegava na cidade, e agora ele vai para o choque. Primeiro com todos aqueles vendedores que não devem ter ficado nada felizes, depois com os líderes religiosos que vêm discutir com Jesus. Em nome de quem tu fazes isso? Quem te deu autoridade? Olha o que as crianças estão a dizer. Manda estas crianças calarem a boca. Tudo isto vai crescendo, irmãos, vai crescendo. E diz o texto que no fim do dia Jesus voltou a Betânia. E nós podemos dizer, bem, Betânia era o sítio onde ele podia pelo menos esconder-se e acalmar um pouco. Mas os irmãos já acham que o coração dele podia ficar assim tão calmo cada vez que chegava numa casa onde estava alguém que ele tinha ressuscitado dos mortos. Betânia era um local de refúgio, mas era também um local de muita emoção. Era uma emoção positiva, mas era uma emoção forte. Ao fim deste dia, irmãos, eu imagino que Jesus, o Jesus humano, porque ele também era homem, estava esgotado emocionalmente. E só tinha passado o primeiro dia da semana. Uma semana que ia terminar para Jesus na cruz. Ao longo da semana ele enfrenta os fariseus e os escribas, ele recebe o povo, ele ensina no templo, ele prepara os discípulos e na hora final, quando ele vai para o Getsemane, para o jardim, ele clama ao Pai de tal maneira que o seu suor se transformou em sangue. Era uma batalha tremenda, era uma tempestade pessoal. Mas, irmãos, a maior de todas as tempestades que Jesus enfrentou neste dia foi a tempestade espiritual. Nós não somos capazes de perceber, só de vislumbrar o que estava a acontecer no mundo espiritual nestes dias. Havia muitos sinais no Antigo Testamento de que o sacrifício do Messias seria necessário para a nossa salvação.
O povo não conseguiu entender. Mesmo os líderes religiosos que leram as profecias não entenderam. Mas, irmãos, o inimigo percebeu. Ele era por demais sábio, inteligente. Talvez sábio não seja a melhor palavra, mas suficientemente esperto, vivendo numa esfera diferente, para saber as repercussões cósmicas que iam ter o fato de Jesus se sacrificar pela humanidade. É por isso que ele tenta de várias maneiras desviar Jesus ou matá-lo, mas de uma forma que não fosse sacrificial. Os irmãos leem no Evangelho que em várias ocasiões tentaram apedrejar Jesus. Em Nazaré tentaram lançá-lo de um lugar alto. E em todas estas ocasiões Jesus escapou. Porquê? Porque essa morte não seria uma morte sacrificial. Essa morte não seria uma morte para a salvação da humanidade. Essa morte o inimigo queria, mas essa Jesus não aceitava. Mas por outro lado, ele tenta desviar Jesus. Quando Jesus foi tentado no deserto, o diabo ofereceu-lhe um atalho. Disse: olha, este caminho que o Pai prometeu é muito pesado. Escusa de passar por isso tudo. Olha, anda cá. Estás a ver as nações. Olha os reinos da terra. Eles pertencem-me a mim. Se tu quiseres, eu dou-te todos. Não é esse o alvo final, não é ganhar o mundo. Então, olha, é tão simples. Prostra-te aqui, adora-me e eu entrego tudo nas tuas mãos. Foram os homens que me entregaram. Eu entrego a ti, só tens que me adorar. Mas o Senhor Jesus recusa todos os atalhos que são apresentados. Recusa aqui, recusa todas as vezes que a multidão quer fazer dele rei, recusa todas as vezes que até os seus discípulos, como Pedro fez, dizem: Senhor, não digas estas coisas, esta história de que vais ter que morrer, isto é muito desagradável. Jesus recusou e identificou quem estava por trás daquele discurso. Para trás de mim, Satanás. Isso é escândalo, porque estás a falar das coisas de homem e não entendes as coisas de Deus. Havia aqui, irmãos, como em todas as outras situações que se formam tempestade, dois ventos contrários, um grande choque que ia acontecer. Por um lado, nós tínhamos a justiça de Deus, que exigia a punição do mal. Um Deus santo, um Deus poderoso, ofendido de forma grave na sua santidade e que exigia uma punição. Por outro lado, nós tínhamos a maldade humana enorme, pesada, sem arrependimento. A ação do inimigo sobre as mentes e os corações dos homens que levavam as pessoas a voltarem as suas costas para Deus. E o trabalho de todas as forças do mal que transformavam este local onde nós vivemos num verdadeiro inferno. A tempestade máxima das forças do bem e do mal se enfrentavam. Será que o bem podia vencer com um simples sacrifício? Será que o Salvador teria forças para ir até ao fim? Teria ele condições de sofrer a pena maior da separação do Pai neste processo? E Jesus, irmãos, entra com toda a ousadia no meio desta tempestade. Não somente entra na tempestade, mas triunfa sobre ela. E como foi que Jesus venceu? A sua vitória pode nos ensinar tanto, irmãos. E trazer não somente alívio, mas confiança aos nossos corações. Jesus venceu, irmãos, e nós podemos ver pelo menos 3 aspectos na maneira como Jesus venceu. Primeiro, ele venceu, irmãos, porque ele enfrentou a tempestade. Não fugiu dela. Fugir não adianta, irmãos. Nós podemos tentar, mas os ventos que se levantam à volta das nossas vidas estão à nossa espera na esquina. A gente pensa que escapa deles, mas logo eles aparecem novamente. Quantas vezes as pessoas tentam mudar totalmente as suas vidas, às vezes elas mudam de continente, vão para outro lado do mundo, e quando chegam lá, passado pouco tempo, estão outra vez no meio da tempestade, porque a tempestade foi com eles, foi na bagagem, e eles nem perceberam. É que vento não ocupa muito espaço, irmãos. Não ocupa, é fácil. A gente faz a mala e ele está lá dentro sem a gente perceber. Não serve de nada fugir. A única maneira de lidar com estas questões é ter a noção do tempo de Deus. E no tempo de Deus, enfrentar a tempestade. Jesus esperou o tempo certo de Deus. Desde o princípio do seu ministério, ele tinha a consciência plena de que no tempo certo de Deus, ele ia enfrentar a tempestade.
Os irmãos lembram-se do primeiro milagre, desde o primeiro milagre, Jesus já falava sobre isto. Maria vai ter com ele. Olha, acabou-se o vinho. E Jesus disse o quê? Que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegado o meu tempo. Eu tenho um calendário, eu tenho uma agenda, eu tenho um relógio diferente. Eu sigo a orientação do Pai. Ainda não chegou a hora. E quantas outras vezes Jesus também evitou, porque ele sabia que não tinha chegado a hora, mas quando chegou a hora do Pai, confiando na direção do Pai, ele enfrenta a tempestade de cara, porque as tempestades têm que ser enfrentadas. Nós não podemos simplesmente fugir delas eternamente. Mas nós podemos ver, irmãos, que Jesus venceu a tempestade cumprindo a vontade do Pai. Ele sabia que havia um plano e ele sabia qual era a sua parte no plano. Jesus sabia que era só cumprindo o plano do Pai que ele podia ser vitorioso. Não era através daquilo que o mundo podia pensar. A forma de vencer que Jesus vai encontrar para o mundo parecia loucura. E nós pensemos, é só olharmos. Mas já repararam que os cristãos utilizam como símbolo uma cruz? Mas isto é um objeto de tortura. Isto é uma coisa horrível, assustadora. A simples visão de uma cruz assustava, atemorizava qualquer pessoa que tivesse visto o que era uma crucificação. Como é que um símbolo de tortura horrível pode se transformar num símbolo de vitória? Não pela mentalidade humana, porque o homem não pode entender isto, não compreende isto, mas pelo projeto, pelo plano, pelo rumo que tinha sido traçado pelo Pai. E Jesus sabia que a vontade do Pai era perfeita. É por isso que no jardim, ao enfrentar a tempestade, toda à sua volta, de tal maneira que ele suou sangue, Jesus disse: seja feita a tua vontade e não a minha. Não há outra maneira, irmãos, de nós vencermos a tempestade na nossa vida, a não ser entendendo e nos submetendo à vontade do Pai. Jesus entregou a sua vida, fazendo na prática aquilo que ele tinha ensinado. Nós ganhamos a nossa vida, irmãos, quando nós a entregamos ao Senhor. Um dos nossos maiores problemas em relação às tempestades que nos cercam é que nós temos a tendência de optar sempre pelo mais fácil. Nós queremos sempre escapar, nós queremos sempre o que é mais confortável. Nós evitamos o que é mais complicado. Nós não entendemos que esta vida aqui é tão curta, é muito pequenina, ela passa muito depressa. Para nós ficamos gastando o nosso tempo em busca apenas do que nos é confortável. Jesus nos ensinou que a maneira de nós sermos vitoriosos nesta vida é entregarmos ao Senhor as decisões e darmos a nossa vida nas suas mãos. Pode parecer para alguns que é exatamente a pior decisão. Pode parecer para alguns que nós vamos perder. E na sexta-feira, ao fim da tarde, a grande maioria, talvez todos, que olhavam para a cruz de onde Jesus era tirado, dizia: perdeu, foi derrotado, é o fim. Mas não era, irmãos, porque era o plano de Deus. E o plano do Senhor é sempre completamente diferente daquilo que é a nossa mentalidade. A Bíblia tem tantos paradoxos, e um deles é este: se você quiser ganhar a sua vida, tem que perdê-la aos olhos do mundo. Quando sou fraco, então sou forte, dizia o apóstolo Paulo. E o mundo lê isto e diz assim: o quê? Não faz sentido nenhum. E Jesus dizia: se a semente não cair do chão e não morrer, não tem utilidade nenhuma. Não tem utilidade nenhuma. O irmão já pensou, já olhou para uma grande árvore, frondosa, poderosa, servindo para sombra, para abrigo, para todos os animais estarem à sua volta, para os ninhos todos que estão ali. Um dia ela foi uma pequena semente. O potencial estava todo ali. Mas se aquela semente ficar guardadinha, confortável, não é? Não vai acontecer nada, irmãos. Ela tem que ser lançada na terra. Ela tem que morrer. E na sua morte germina algo tão poderoso que pode se transformar naquela grande árvore
A Bíblia diz que é assim o reino do Senhor. Nós temos junto a nós, nos nossos corações, nas nossas vidas, aquele que venceu a maior de todas as tempestades. Nós podemos olhar para Ele com a confiança de saber que com Ele nós não vamos ser esmagados. Ele venceu, irmãos. E o mais extraordinário é que a vitória de Jesus não foi uma vitória para si. Mais uma vez, o homem faz um esforço tão grande para vencer. Para quê? Para depois pôr uma coroa, para depois pendurar uma medalha, para depois colocar um troféu na sua sala de prémios e dizer: ganhei, venci, sou o primeiro. Mas Jesus venceu a maior de todas as batalhas, irmãos, para nós. Ele não venceu para Ele. Ele não morreu para Ele. Ele não enfrentou esta batalha para Ele, mas para nós. E ao vencê-la, Ele nos deu a capacitação do Senhor para nós também sermos vencedores. Disse o apóstolo Paulo: somos mais do que vencedores por aquele que nos amou.